Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo no canal Ouvido Mágico. Esse é mais um capítulo do livro O Morro dos Ventos Uivantes, de Emily Brontë, publicado pela primeira vez em 1847. Antes, não esqueça de se inscrever no canal, deixar um joinha e, se puder me ajudar, meu Pix e o Apoia-se estarão na descrição e no primeiro comentário. Boa história! Capítulo 15. Mais uma semana se passou e estou mais próximo não só da saúde como da primavera. Já ouvi toda a história do meu vizinho em sessões diferentes, quando a governanta encontrava tempo entre seus afazeres mais importantes. Vou continuar usando suas próprias palavras, apenas um pouco mais condensadas. Ela é, de modo geral, uma ótima contadora de histórias, e não acho que poderia melhorar seu estilo. À noite, disse ela, no mesmo dia de minha visita a Heights, eu soube, com tanta certeza quanto se o tivesse visto, que o Sr. Ratcliffe estava por ali. Evitei sair, pois ainda tinha sua carta no bolso e não queria voltar a ser ameaçada ou importunada. Decidira não a entregar até que meu patrão se ausentasse, pois não podia prever quais seriam seus efeitos sobre Catherine. As consequências foram que 3 dias se passaram sem que ela a recebesse. O quarto dia era um domingo, e levei a carta ao seu quarto depois que a família saiu para a igreja. Um criado ficara para tomar conta da casa junto comigo, e habitualmente trancávamos as portas durante a missa. Nessa ocasião, porém, o tempo estava tão quente e agradável que as deixei abertas, e para completar, como sabia quem viria, disse ao criado que a patroa queria muito comer laranjas e que ele deveria correr à aldeia para comprar algumas, a serem pagas no dia seguinte. Ele partiu e eu subi. A Sra. Linton estava sentada junto à janela aberta, como de costume, e usava um vestido branco e solto, com um chale leve sobre os ombros. Os cabelos longos e cheios tinham sido parcialmente cortados quando ela adoecera, e agora usava-os num penteado simples, os cachos caindo sobre as têmporas e a nuca. Sua aparência estava modificada, como eu dissera a Ratcliffe, mas, quando estava calma, parecia haver nessa mudança uma beleza etérea. O brilho de seus olhos fora substituído por uma suavidade sonhadora e melancólica. Eles já não davam mais a impressão de estar fitando os objetos ao redor. Pareciam antes mirar sempre para longe, e mais longe ainda, para fora deste mundo, poderíamos dizer. Além disso, a palidez do rosto, o aspecto encovado tendo desaparecido, conforme ela ganhava peso, e a expressão peculiar que adivinha de seu estado mental, embora dolorosamente sugestivas de suas causas, aumentavam o comovente interesse que ela despertava e, invariavelmente para mim, eu sei, e para qualquer pessoa que visse, imagino, refutavam provas mais tangíveis de convalescença, decretando-a condenada a perecer. Havia um livro aberto sobre o peitoril da janela diante dela, e o vento quase imperceptível agitava suas folhas de quando em quando. Acredito que Linton o tivesse deixado ali, pois ela nunca tentava se distrair com a leitura ou com qualquer outro tipo de ocupação, e ele passava horas a fio tentando fazê-la se interessar por algo que antes lhe dava prazer. Catherine estava consciente desses esforços e, quando mais bem disposta, tolerava placidamente, apenas demonstrando vez por outra sua inutilidade ao suprimir um suspiro ou recompensando-o com os sorrisos e beijos mais tristes do mundo. Em outros momentos virava as costas, petulante, e escondia o rosto entre as mãos, ou até mesmo o empurrava para longe, irritada. Ele então tratava de deixá-la sozinha, pois tinha certeza de que não lhe fazia bem algum. Os sinos da capela de Gimmerton ainda soavam, e o sussurro do rio correndo cheio no vale acalmava os ouvidos. Era um doce substituto ao murmúrio ainda ausente das folhagens de verão, que se sobrepunha a todos os outros sons em volta de Grange, quando as árvores estavam em sua plenitude. Em Wuthering Heights, o ruído sempre se fazia ouvir em dias silenciosos, que se seguiam ao degelo ou a uma temporada de chuva constante. E era em Wuthering Heights que Catherine pensava enquanto escutava, se é que pensava ou escutava, mas tinha no rosto aquele olhar distante que mencionei anteriormente e que não expressava reconhecimento do mundo material, fosse pelos olhos ou pelos ouvidos.
Chegou uma carta para a senhora, Sra. Linton, disse, depositando-a delicadamente na mão apoiada sobre o joelho. Deve ler imediatamente, porque requer uma resposta. Quer que eu quebre o lacre? Sim, respondeu ela, sem alterar a direção dos olhos. Abri. Era bastante curta. Pronto, prossegui. Pode ler. Ela retirou a mão e deixou a carta cair. Voltei a colocá-la sobre seu colo e fiquei esperando, até que ela decidisse baixar os olhos, mas o movimento tardava tanto que por fim perguntei: Quer que eu leia? É do Sr. Heathcliff. Houve um sobressalto, um brilho confuso de reconhecimento em seus olhos e o esforço de colocar as ideias em ordem. Catherine ergueu a carta e pareceu examiná-la. Ao chegar à assinatura, suspirou. Percebi, porém, que não compreendera bem o seu teor, pois quando lhe perguntei qual era a sua resposta, ela se limitou a apontar o nome, fitando-me com uma ansiedade questionadora e cheia de tristeza. Bem, ele deseja vê-la, expliquei, adivinhando que ela precisava de um intérprete. Está no jardim, aguardando impaciente para saber que resposta hei de levar. Enquanto falava, notei um cachorro imenso deitado na relva ensolarada, lá embaixo erguer as orelhas, como se prestes a latir. Depois voltara a abaixá-las, anunciando, ao abanar a cauda, a aproximação de alguém que não considerava um estranho. A Sra. Linton inclinou o corpo para a frente e se pôs a escutar, a respiração suspensa. No minuto seguinte ouviram-se passos no vestíbulo. A casa aberta era a tentação demais para Heathcliff. Provavelmente supôs que eu estava inclinada a descumprir minha promessa e resolveu confiar na própria audácia. Com ânsia crescente, Catherine voltou os olhos para a porta do quarto. Ele não entrou ali de imediato. Ela fez um sinal para que eu o admitisse, mas Heathcliff encontrou o quarto antes que eu chegasse à porta e, com uma ou duas largas passadas, estava ao lado dela, apertando-a nos braços. Ele nada disse, nem afrouxou o abraço durante uns 5 minutos, mas por todo esse tempo cobriu-a de mais beijos do que jamais dera em toda a sua vida, eu suponho. Minha patroa beijara o primeiro e vi claramente que ele mal suportava de pura agonia fitá-la no rosto. No instante em que a viu, a mesma convicção que eu tinha também se apoderou dele, a de que não havia perspectiva de recuperação. Ela estava fadada a morrer. Ah, Cat, ah, minha vida, como posso suportar? Foi a primeira frase que pronunciou, num tom que não tentava disfarçar seu desespero, e agora fitava-a com tamanho ardor que achei que a própria intensidade do seu olhar seria suficiente para trazer lágrimas aos seus olhos, mas eles ardiam de angústia e não derreteram. O que foi? Perguntou Catherine, reclinando-se e devolvendo seu olhar com o senho subitamente carregado. Seu humor apenas refletia caprichos constantemente cambiáveis. Você e Edgar partiram meu coração, Heathcliff, e os dois vêm se lamentar comigo, como se fossem vocês que merecessem piedade. Não vou me apiedar de vocês, não vou. Vocês me mataram e floresceram com isso, parece. Como são fortes. Quantos anos pretendem viver depois que eu me for? Heathcliff, que caíra sobre um dos joelhos para abraçá-la, tentou se levantar, mas ela segurou seu cabelo e o manteve abaixado. Gostaria de poder abraçá-lo, prosseguiu ela com amargura, até que estivéssemos os dois mortos. Não ia me importar com o seu sofrimento. Não ligo para as suas dores. Por que você não haveria de sofrer? Eu sofro. Vai se esquecer de mim? Vai ser feliz quando eu estiver debaixo da terra? Vai dizer daqui a 20 anos: esse é o túmulo de Catherine Herschel? Eu a amei há muitos anos e fiquei muito infeliz ao perdê-la, mas isso faz parte do passado. Já amei várias outras desde então. Meus filhos me são mais caros do que ela era, e quando eu morrer, não hei de me alegrar por estar indo ao seu encontro, hei de lamentar deixá-los. É isso que vai dizer, Heathcliff? Não me torture até eu ficar tão louco quanto você, exclamou ele, soltando a cabeça e trincando os dentes. Para um observador frio, os dois formavam um quadro estranho e assustador. Catherine bem poderia pensar que o céu seria para ela um exílio, se com o seu corpo mortal também se livrasse do seu caráter. Seu rosto, naquele momento, exibia um arrebatado desejo de vingança nas faces pálidas, nos lábios descorados e nos olhos cintilantes, e ela retinha nos dedos cerrados uma parte dos cachos que antes agarrava. Quanto a Heathcliff, ao se erguer com a ajuda de uma das mãos, segurara o braço dela com a outra, e tão inadequadas eram as gentilezas
que ele tinha disponíveis diante do que a condição dela requeria, que quando a soltou, distingui 4 marcas azuladas impressas na pele descolorida. Por acaso está possuída pelo demônio para falar comigo dessa maneira, à beira da morte? Prosseguiu ele arrebatado. Não percebe que todas as palavras ficarão gravadas na minha memória, corroendo a fundo e eternamente, depois que você tiver me deixado? Sabe que está mentindo quando diz que a matei? E sabe, Catherine, que esquecê-la seria o mesmo que esquecer minha própria existência? Não é bastante para o seu egoísmo infernal o fato de que quando estiver em paz eu vou estar me contorcendo nos tormentos do inferno? Não vou estar em paz, gemeu Catherine, consciente mais uma vez de sua fraqueza física pelo palpitar violento e irregular do seu coração, que se deixava ver e ouvir naquele seu excesso de agitação. Ela não disse nada até o paroxismo passar, então continuou num tom mais suave. Não desejo a você um tormento maior do que o meu, Radcliffe. Só gostaria que nunca tivéssemos nos separado. E se uma única palavra minha o fizer sofrer daqui por diante, saiba que vou estar sentindo o mesmo sobre a terra, e por mim, me perdoe. Venha aqui e se ajoelhe de novo. Você nunca me fez mal em toda a sua vida. Se alimentar a raiva, vai ser pior lembrar-se disso do que de minhas palavras duras. Não venha outra vez para perto de mim? Venha! Radcliffe se aproximou das costas da poltrona dela e se debruçou, mas não de modo a deixá-la ver seu rosto, lívido de emoção. Ela se voltou para olhá-lo, ele não deixou, virando-se abruptamente. Foi até a lareira, onde ficou parado em silêncio, de costas para nós. O olhar da Sra. Linton acompanhou-o desconfiado. Cada gesto dele despertava nela um novo sentimento. Depois de uma pausa e de um olhar prolongado, Catherine voltou a falar, dirigindo-se a mim num tom de indignado desapontamento. Ah, veja só, Ned. Ele não pretende fazer um gesto para evitar minha morte. É assim que sou amada. Bem, não importa. Esse não é o meu, Radcliffe. Vou continuar a amar o meu e vou levá-lo comigo. Está na minha alma. E o que mais me aborrece, no final das contas, é esta prisão. Estou cansada de ficar trancada aqui dentro. Anseio fugir para um mundo glorioso lá fora e ficar lá para sempre, sem ter que enxergá-lo vagamente por entre as lágrimas e ansiar por ele atrás das paredes de um coração sofredor, mas estando realmente nele, com ele. Nelly, você pensa que é melhor e mais afortunada do que eu, cheia de saúde e força. Tem pena de mim. Logo isso há de mudar. Eu é que vou ter pena de você. Vou estar incomparavelmente acima de todos vocês. Por que será que ele não quer ficar perto de mim? Continuou para si mesmo. Pensei que quisesse. Radcliffe, meu querido, não fique zangado. Venha, Radcliffe. Em sua ansiedade, ela se levantou, apoiando-se no braço da poltrona. Diante do pedido sincero, ele se virou, uma expressão do mais absoluto desespero no rosto. Seus olhos, úmidos e arregalados, por fim se fixaram nela. Seu peito arquejava convulsivamente. Por um instante ainda ficaram afastados. Mal entendi como se uniram, mas Catherine se atirou para ele, que a segurou e os dois ficaram entrelaçados, num abraço do qual julguei que minha patroa não sairia viva. Aos meus olhos, ela parecia ter perdido os sentidos. Radcliffe se jogou na poltrona mais próxima e, quando me aproximei para ver se ela desmaiara, rangeu os dentes para mim, espumando feito um cão danado, estreitando-a ainda mais, louco de ciúme. Era como se eu não tivesse diante de alguém da minha própria espécie. Tinha a impressão de que ele não compreendia, mesmo eu lhe falando. Então me afastei e fiquei calado, completamente perplexa. Pouco depois, o movimento de Catherine aliviou minha preocupação. Dentro daquele abraço, ela estendeu a mão para segurar-lhe o pescoço e trazer o rosto dele para junto do seu. Enquanto isso, cobrindo-a de carícias frenéticas, ele disse, fora de si, Você agora me mostra como tem sido cruel, cruel e falsa. Por que me despreza? Por que traiu seu próprio coração, Kate? Não tenho uma única palavra de consolo para oferecer. Você merece tudo isso. Matou a si mesma. Sim, pode me beijar e chorar e arrancar beijos e lágrimas de mim. Eles serão para você como uma doença e hão de condená-la. Você me amava, então que direito tinha de me deixar? Que direito? Responda-me, pela fantasia do interesse por Linton? Porque nem a tristeza, nem a degradação, nem a morte, nem nada que Deus ou Satã pudessem nos infligir, haveria de nos separar. Você,
De livre e espontânea vontade fez isso. Não partiu seu coração. Foi você quem o partiu. E ao fazer isso, partiu o meu também. Pior para mim, ser forte. Se quero continuar vivo, que tipo de vida vou ter quando... Ah, meu Deus! Você gostaria de viver com a minha alma no túmulo? Deixe-me em paz! Deixe-me em paz! Soluçou Catherine. Se agi mal, estou morrendo em consequência disso. Basta! Você também me deixou, mas eu não vou repreendê-lo. Eu o perdoo. Perdoe-me também. É difícil perdoar e olhar para esses olhos e sentir essas mãos murchas, respondeu ele. Beije-me outra vez e não me deixe ver seus olhos. Perdoa o que fez comigo. Amo a minha assassina, mas a sua, como eu poderia? Calaram-se, seus rostos escondidos um no outro, banhados pelas lágrimas de ambos. Pelo menos suponho que ambos choravam. Aparentemente, Heathcliff era capaz de chorar numa ocasião como aquela. Enquanto isso, eu me sentia cada vez mais desconfortável. A tarde escoava depressa. O criado que eu mandara à aldeia já regressara, e eu podia distinguir ao brilho do sol a oeste no vale um grupo de pessoas se avolumando à porta da capela de Gimmerton. A missa acabou, anunciei. Meu patrão vai estar aqui em meia hora. Heathcliff praguejou em voz baixa e apertou Catherine ainda mais. Ela não se mexeu. Não demorou até que eu visse um grupo de criados se aproximando pela estrada na direção da cozinha. O Sr. Linton não estava muito atrás deles. Abriu ele mesmo o portão e veio caminhando devagar, provavelmente desfrutando daquela tarde agradável, com ares de verão. Aí está ele! Exclamei. Pelo amor de Deus, desça depressa! Não vai encontrar ninguém na escada principal. Vá depressa e fique escondido entre as árvores até ele ter entrado. Preciso ir, Kate, disse Heathcliff, tentando se soltar dos braços dela. Mas prometo vê-la de novo antes que você adormeça. Não vou me afastar 5 metros da sua janela. Não vá, retrucou ela, segurando-o com toda a sua força. Você não vai sair daqui. É uma ordem. Por 1 hora apenas, suplicou ele fervorosamente. Nem por 1 minuto, replicou ela. Preciso ir. Linton vai chegar a qualquer momento, insistiu o alarmado intruso. Ele teria se levantado e soltado os dedos dela ao fazê-lo, mas ela o segurou com mais força, arquejando, uma determinação louca no rosto. Não! Deu um grito penetrante. Ah, não, não vá! É a última vez! Edgar não vai nos fazer mal! Heathcliff, eu vou morrer! Vou morrer! Dane-se aquele idiota! Aqui está ele! Exclamou Heathcliff, afundando de novo na poltrona. Calma, minha querida, calma! Calma, calma, Catherine! Vou ficar. Se ele me der um tiro por causa disso, vou morrer com uma bênção nos lábios. E eles se abraçaram de novo. Ouvi meu patrão subindo a escada. O suor frio escorria da minha testa. Eu estava aterrorizada. Vai dar ouvido aos delírios dela? Perguntei arrebatada. Ela não sabe o que diz. Vai arruiná-la. Por que ela não tem juízo? Levante-se. Pode se soltar quando quiser. Esta é a atitude mais diabólica que já tomou. Estamos todos perdidos. Patrão, patroa e empregada. Torci as mãos e soltei uma exclamação. O Sr. Linton apressou os passos ao ouvi-la. No meio da minha agitação, fiquei sinceramente aliviado ao ver os braços de Catherine pendendo relaxados e sua cabeça também. Ou desmaiou ou morreu, pensei. Antes assim, melhor seria se estivesse morta do que continuar a ser um fardo e uma fonte de sofrimento para todos os que a rodeiam. Edgar precipitou-se sobre o visitante indesejado, pálido de surpresa e raiva. O que pretendia fazer, não sei. O outro, porém, interrompeu todas as suas demonstrações ao colocar o corpo inerte em seus braços. Veja, disse, a menos que seja um demônio, ajude-a primeiro e depois pode falar comigo. Ele foi para a sala de visitas e se sentou. O Sr. Linton me chamou, com grande dificuldade, e depois de muitas tentativas conseguimos fazer com que ela voltasse a si. Mas estava desnorteada. Suspirava, gemia e não reconhecia ninguém. Em sua ansiedade, Edgar esqueceu-se do amigo detestado da esposa. Eu não. Fui falar com ele na primeira oportunidade, pedindo-lhe que se fosse. Afirmei que Catherine estava melhor e que eu mandaria notícias pela manhã, dizendo-lhe como passar a noite. Não me recuso a deixar a casa, respondeu ele, mas vou ficar no jardim e, Nelly, trate de cumprir sua palavra amanhã. Vou ficar debaixo daqueles pinheiros.
Cumpra sua palavra, do contrário, ele fazer outra visita, esteja Linton em casa ou não. Ele olhou de relance pela porta entreaberta do quarto e, certificando-se de que o que eu dissera era aparentemente verdade, livrou a casa de sua presença infeliz.